Meus irmãos, a mensagem de hoje está no Salmo 1 e eu convido os irmãos a abrirem justamente no Salmo de número 1. Primeiro Salmo do Saltério, salmo muito conhecido, talvez você saiba até de cor. Salmo 1, que fala a respeito da felicidade do crente. Fala a respeito da verdadeira felicidade. Quem são as pessoas verdadeiramente felizes? Este salmo vai dizer quem elas são. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra escrita e inspirada por Ti, escrita por homens, mas inspirada por Deus. Que o Senhor possa estar edificando a Tua igreja, Senhor. Que nós possamos estar sempre encontrando a verdadeira felicidade na Tua lei, observando a Tua palavra. Ilumina-nos, Senhor, nesse instante. Tira de nossos corações, de nossa mente, qualquer distração, e que o Espírito Santo aplique em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Há 22 anos, a revista Ultimato publicou um artigo muito interessante. Um artigo que compara a história de vida de dois homens. E, meus irmãos, é surpreendente o quanta coisa comum eles tiveram. Os dois nasceram no mesmo ano, 1809, no Reino Unido, os dois. E um se chamava Robert, o outro se chamava Charles. Robert era de uma família muito culta e Charles era de uma família muito rica. Ambos foram estudar medicina na Escócia no mesmo ano, em 1825, e obviamente com a mesma idade, com 16 anos. Charles foi para a Universidade de Edimburgo e Robert foi para a Universidade de Glasgow. E logo depois de formados, ambos fizeram longas viagens de navio à vela, exercitando a sua profissão, Charles como um cientista e Robert como um médico a bordo. Tanto um como o outro se casaram, e adivinhe só, no mesmo ano. Não sei se foi no mesmo dia, mas no mesmo ano. E embora muitas coisas em comum, os dois britânicos eles eram religiosamente diferentes. Charles, ele abandonou o curso de medicina e foi estudar a Bíblia para ser clérigo. Já Robert, ele foi se desfazendo com o tempo da bagagem cristã que ele havia recebido de sua família. Sua família era muito esperançosa, desejava que ele se comprometesse com Deus, que se tornasse até pastor, mas ele acabou se tornando ateu. Rejeitou a Bíblia como palavra de Deus. Mas aconteceu, porém, que os dois moços que até então estavam fazendo caminhos opostos, começaram a fazer novamente caminhos opostos. Aconteceu, porém, que eles experimentaram mudanças religiosas na mesma década, 1830, quando aos 20 e poucos anos. Charles desistiu da carreira eclesiástica, formou-se em artes e se tornou agnóstico. Robert renunciou sua incredulidade e passou a ter um profundo respeito por Deus. Charles e Robert tornaram-se notáveis no que eles começaram a fazer. Charles como cientista, Robert como um médico missionário. O trabalho de Charles fez com que muitas pessoas desacreditassem da palavra de Deus. Mas o trabalho de Robert fez com que muitas pessoas amassem a palavra de Deus. Quando Charles publicou seu primeiro livro, um livro que refutava a ideia de que Deus é o Criador, Robert foi ordenado pastor. Charles morreu em 1882. Robert morreu 6 anos depois, em 1888, aos 79 anos. O primeiro
ele está sepultado, Robert está sepultado em um lugar muito conhecido por nós, na abadia de Westminster, enquanto que Charles, ele está no modesto cemitério de Edimburgo. Este artigo, publicado pelo Ultimato, é muito interessante, porque eles tiveram um trabalho e conseguiram linkar e formar, mostrar para nós a história de dois homens, com dois estilos de vida, e que provavelmente dois destinos diferentes. Assim como esse artigo do Ultimato, o Salmo 1, ele fala de duas pessoas. Na verdade, ele vai falar sobre dois tipos de pessoas e como elas tratam a palavra de Deus. São dois estilos de vida. E o salmista fala que esses dois estilos de vida, cada um vai levar a um destino diferente. Os ímpios, eles desprezam a lei de Deus. Os justos, eles se deleitam nela. Os justos são como árvore frutífera. Os ímpios são como a palha seca. A função do Salmo 1 é justamente declarar a importância da palavra de Deus. E é assim que é aberto ao saltério. Nós não devemos tratar os salmos como uma mera poesia em que os homens vão falar a respeito das suas experiências. O salmo é parte da palavra de Deus e nós vemos nele instruções para todas as áreas da nossa vida. Nele nós aprendemos a louvar, nele nós aprendemos a lamentar, nele nós aprendemos a confessar os nossos pecados. E o Salmo 1 declara que a palavra de Deus é central na vida do crente. O salmista vai demonstrar isso através de um contraste. Contraste através da vida e destino de dois tipos de pessoas, o justo e o ímpio. E através desse contraste, o salmista nos ensina que bem-aventurados são os que se dedicam a buscar a sabedoria celestial. E lamentável, triste é o destino dos que a desprezam. Hoje nós veremos isso. Hoje o nosso tema é a verdadeira felicidade. Quem são verdadeiramente felizes? O salmista vai nos dizer quem eles são. Primeiro, no versículo 1 a 13, ele vai dizer: felizes, verdadeiramente felizes, são os que se aconselham com Deus. Antes de começarmos, nós precisamos pensar numa coisa. Eu faço uma pergunta para vocês. O que é bem-aventurado? Você sabe o que é ser bem-aventurado? Sabe o que isso significa? Bem-aventurado, talvez até agora você já deduza, se você não sabia, é alguém feliz. Uma pessoa verdadeiramente feliz. Uma pessoa verdadeiramente abençoada. E na Bíblia, Deus nos apresenta um modelo de felicidade. Nos Salmos, em especial, eles vão nos dizer que feliz é aquele cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, 12. Bem-aventurado é quem confia e espera no Senhor. Salmo 34, 8. Salmo nos ensina que feliz é aquele que conhece e adora o Senhor no templo. Salmo 65, 4. Abençoado é aquele que teme e obedece, guarda a retidão, pratica a justiça. Salmo 112, 1. Bem-aventurado, feliz, é até mesmo aquele que leva um puxão de orelha de Deus, aquele que é disciplinado. Salmo 94, 12. Como também em Hebreus fala, o Senhor disciplina a quem aquele ama. Então, estas são algumas características, alguns modelos nos apresentados. Este é o modelo de felicidade que Deus nos apresenta, e feliz é aquele que faz isso. Bem-aventurado é aquele que não se aconselha com os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui uma ideia vai ser repetida. A ideia é de que nós não devemos buscar os ímpios, não devemos tê-lo como conselheiro. Nós devemos ter cuidado com os ímpios. E o texto hebraico vai fazer isso através de uma progressão. A ideia na poesia é essa. A poesia hebraica não trabalha com rima, mas trabalha com a repetição de ideia. E o salmista aqui está dizendo: aquele que não anda, aquele que não se detém, aquele que não se assenta. Veja que existe uma progressão. Alguém que está em movimento, alguém que para e alguém que se assenta. E você nota que é uma progressão degenerativa. A ideia do salmista é: não se aconselhe com os ímpios. Cuidado com os ímpios. Mantenha um pouco de distância deles.
Mas talvez você se pergunte, espera aí, então não é para eu ter nenhum contato com os ímpios? Ué, mas Jesus não teve contato com os pecadores, ele não se assentava, conversava com eles? Mateus 9:10 fala justamente disso. Meus irmãos, Jesus de forma alguma desobedeceu o Salmo 1. A ideia aqui é que nós não devemos buscar conselho com os ímpios. Jesus, ele nunca buscou conselho com os ímpios. Pelo contrário, pecadores buscaram conselhos com Jesus Cristo. Os evangelhos relatam que homens, pecadores, publicanos, buscavam Deus, buscavam Jesus, buscavam conselho com eles. Eu digo mais, esses publicanos e pecadores, eles estavam sedentos da palavra de Deus, estavam buscando conselho com o Filho de Deus, com o próprio Deus, não eram com seus amigos, não eram com seus colegas de trabalho, mas era com Jesus Cristo. O contexto aqui é diferente. Jesus não desobedeceu, pelo contrário, Jesus é o modelo perfeito de varão. Jesus é o mais completo bem-aventurado. Você lê as características que o salmista nos dá nesse salmo e você as vê de forma perfeita em Jesus Cristo. E o salmista aqui fala: bem-aventurado aquele que não anda. O verbo andar é uma expressão usada para designar uma vida obediente ou uma vida desobediente a Deus. E aqui o salmista está dizendo: verdadeiramente felizes são os que confiam e os que obedecem a Deus, e não têm os ímpios como fonte de sabedoria. E ele continua, ele vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O salmista está dizendo: feliz é aquele que busca a palavra de Deus. Feliz é aquele que busca sabedoria celestial. E aquele que faz isso, o salmista fala, frutificará. Feliz é aquele que faz isso. E onde é que nós podemos encontrar a sabedoria de Deus? Unicamente e exclusivamente na Bíblia, na palavra dele. A palavra de Deus para o homem bem-aventurado é o seu código de conduta. A palavra de Deus é o seu maior tesouro que ele guarda perto do coração. Ele não vê a Bíblia apenas como uma lista de faça isso, não faça aquilo, mas ele encontra mandamentos, ele encontra a revelação da história, a maneira que Deus redime o seu povo, a maneira que Deus se aproxima de pecadores e os chama de forma eficaz para fazer aliança com Ele e ser o seu povo. A palavra de Deus traz definições. Ela define o que é alegria. Ela define o que é pecado. A palavra de Deus, ela funciona como um muro, uma retenção. Ela vai restringir o mal na vida do crente. A palavra de Deus é como uma bússola. Ela vai guiar as pessoas para Jesus Cristo e vai continuar guiando-as numa vida de santificação. O bem-aventurado medita na palavra de Deus de dia e de noite. Isso significa uma constância, um pensamento constante, um pensamento profundo, reflexivo, que ocorre de modo contínuo. A meditação é justamente isso. É você ruminar a palavra de Deus. Não é você fazer aquela leitura de 5, 10 minutos no início do teu dia e passar as restantes das 23 horas e 50 minutos sem pensar nela. Mas é você ler e meditar, mastigar, ruminar, vai, vem, lembra, durante o teu trabalho, durante o teu estudo, durante as tuas conversas com os amigos. Isso é meditar, é uma atividade contínua. E a meditação, ela tem um propósito de moldar as nossas vidas. Josué, capítulo 1, verso 8, diz: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja que a prosperidade vem depois de algo. Vem depois do amor à palavra de Deus. Vem depois da obediência. O Senhor nos diz que o homem que age assim é como uma árvore, e uma árvore transplantada por Deus.
Deus tira essa árvore de um lugar seco, árido e coloca no melhor lugar que uma árvore pode estar, junto aos ribeiros de água. É isso que Deus faz. Uma árvore transplantada por Deus, que dá bons frutos, frutos do Espírito, como Gálatas 5,16 diz: amor, paciência, mansidão, domínio próprio. Um antigo teólogo, ele comenta o seguinte: o homem que faz da palavra de Deus o seu deleite deve frutificar em toda boa obra, conforme a oportunidade lhe é oferecida. Ele vai frutificar nos momentos ruins e nos momentos bons, nos momentos difíceis, secos, e nos momentos mais alegres, ensolarados. Meus irmãos, a lei de Deus é o nosso pão diário. É o pão diário do crente. Vai haver momentos na nossa vida que a gente até vai deixar de nos alimentar do pão dessa terra, como até nós fizemos algumas semanas atrás, jejum. Mas nós nunca, em momento algum, nós deixaremos de nos alimentar da palavra de Deus. Este é o modelo de felicidade que nós devemos seguir. Um modelo de felicidade que é contrário ao que o mundo propõe. O mundo diz: você quer ser feliz? Faz o que o teu coração manda. Segue o teu coração. Não ignora os conselhos dos teus pais. Ah, você quer fazer isso? Faz. Você se sente bem? Está confortável? Então faz. Segue o teu coração. É essa a mensagem dos filmes da Disney. É essa a mensagem da revista da Forbes. É assim que o mundo diz: bem-sucedido, bem-aventurado, felizes são essas pessoas. Mas, meus irmãos, nós não devemos viver como nós bem achamos ser o melhor para nós. Eu garanto que essas pessoas, elas até podem ter momentos felizes, mas elas não são e não serão felizes. É importante nós lembrarmos que o caminho, o modo de viver, não torna ninguém justo. O caminho, o agir, nada mais é do que um reflexo do caráter do indivíduo. O justo não é justo porque ama a lei, mas porque foi redimido por Deus. E, consequentemente, ele ama a lei de Deus. E Deus fez isso. Deus muda o coração do homem, faz ele amar a sua lei através da obra do seu Filho, Jesus Cristo. O Espírito Santo vem junto e aplica no coração do homem. O salmista fala que feliz é aquele, ele é como uma árvore que frutifica, uma árvore que está perto das águas, cuja folhagem não murcha. Este homem, ele é habilitado a exercer uma santa profissão de fé e obediência a Deus, tanto na adversidade como na prosperidade, tanto em momentos felizes como em momentos tristes. E isto é felicidade. Esta é a verdadeira felicidade. Quem são os bem-aventurados? A Bíblia nos chama de bem-aventurados aqueles que têm um relacionamento correto com Deus, aqueles que amam a palavra de Deus. Então nós vimos aqui em primeiro lugar que verdadeiramente felizes são aqueles que buscam sabedoria em Deus. Agora, em segundo lugar, nós veremos que felizes são os que têm comunhão com Deus. Versículos 4 a 6. O salmista diz: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Aqui o destino dos filhos de Deus vai ser contrastado com o destino dos filhos do mundo. O Spurgeon fala que este contraste do mau estado do ímpio, ele é usado para realçar o quadro colorido e agradável da vida do justo. O salmista diz: os justos são como uma árvore frutífera. Mas e os ímpios? Ele apenas diz: os ímpios não são assim. Ele pinta a imagem da árvore frutífera, a folha que não murcha, ele está num ambiente totalmente agradável, e logo com uma pequena sentença ele diz: os ímpios não são assim. Rapidamente ele já define os ímpios. Eles são como a palha, eles são mortos, eles são secos, eles são semelhantes à palha seca de arroz, que é levada pelo vento e vai mudando de lugar para lugar. Eles não têm sustentação, eles não têm raízes. Eles são assim por quê? Porque eles não estão firmados na palavra de Deus. Eles não andam segundo a lei do Senhor.
mas segundo o coração corrompido. Temos de colocar a lei do Senhor, a verdade revelada na palavra, como o molde da nossa vida, como a forjadora da nossa religião, como aquilo que vai dizer como nós devemos viver, vai ser uma bússola para a nossa prática. Devemos não apenas ser ouvintes, leitores, mas praticantes, obedientes à lei de Deus. Qualquer que seja a aparência de sabedoria que os ímpios possuem, eu garanto, é uma questão de tempo até que eles sejam desmascarados. Agora a gente pensa, não, mas eles são felizes. Puxa, mas eles estão sorrindo, eles estão felizes, eles estão na noitada, eles se divertem, eu aqui no meu quarto, quieto, sozinho, assistindo Netflix. Eles parecem tão felizes. Meus irmãos, eles não são felizes. Essa é uma questão de tempo. E o salmista fala isso. Ele diz, não prevalecerão no juízo. Por isso os perversos não prevalecerão nos juízos, nem os pecadores na congregação dos justos. Este verbo prevalecer, ele está sendo usado numa situação judicial, tribunal de Deus, onde Deus é o juiz e os ímpios serão julgados. Vai haver um tribunal e os ímpios não vão ficar firmes, eles não vão se defender. Jesus não vai ajudá-los, não vai salvá-los. Por quê? Porque eles rejeitaram a comunhão com Deus, rejeitaram a palavra de Deus por toda a sua vida. Gente que estava mais interessada em ganhar o mundo inteiro, mas não se importava em perder a sua alma. Pessoas que gastaram todo o seu tempo com coisas boas dessa vida, família, ações sociais, trabalhos, amigos, coisas que a princípio nem são ilícitas, são boas, são corretas, mas que quando colocadas acima de Deus, aí está errado. Gente que dedicou sua vida para fazer com que outros desacreditassem da Bíblia, que navegou pelo navio à vela, no mar, visitando ilhas, passando por Galápagos, estudando, formulando uma teoria que vai de encontro à palavra de Deus. Pessoas que são lembradas por essas atitudes, louvadas pelos homens e ditas, não, essas pessoas são felizes. Bom, por causa desse estilo de vida que eles tiveram nesse mundo passageiro, Deus diz que eles serão humilhados, envergonhados eternamente. Tudo que o ímpio semeia se tornará como palha, e no dia do juízo ele vai ser condenado. Às vezes nós podemos olhar para a vida do ímpio e achar que eles estão prevalecendo. Gente que não está nem aí para o Evangelho, mas que está sendo vitoriosa em muitas áreas da vida. Gente que está na capa de revista, gente que está ganhando muito dinheiro, gente que tem saúde para dar e vender. Aparentemente a sua vida lhe vai bem, mas não se engane. Os ímpios, no final da sua vida, aparentemente bem-sucedida, não terão sucesso no julgamento divino. Talvez alguns, após sua morte, sejam relembrados, venerados pelos vivos, mas tenha certeza de que o fim deles é lamentável. O lugar em que ele está agora não é nem um pouco agradável. O salmista fala, eles não permanecerão na congregação dos justos. Hoje o crente convive com o descrente, mora na mesma cidade, frequenta o mesmo parque, quem sabe até compartilha até o mesmo chimarrão. Crente vive em sociedade, e tem que viver mesmo, não é para crente se isolar, não é para ir para mosteiro, é para viver na cidade, é para ter contato, é para conversar com quem não compartilha da sua fé. É importante entender que como crentes no mundo, nós haveremos de dividir espaço com os descrentes. Compraremos roupas na mesma loja que eles, iremos ao mesmo trabalho que eles vão, iremos na mesma faculdade, na mesma escola. Ser cristão não é viver isolado. E isso vai acontecer até mesmo na igreja. Na igreja nós temos joio e trigo. Gente que aparentemente é crente. Vocês já viram joio e trigo? É igual. Quando você faz assim, aí o joio esfarela, vira palha seca.
aparentemente é crente, mas não é. Bom, haverá um dia em que isso vai deixar de ser uma realidade. O salmista está dizendo, não vai ser assim para sempre. Embora agora os ímpios e os piedosos vivam juntos, misturados em um país, na mesma cidade, na mesma igreja, na mesma família, na mesma cama, ainda assim haverá um último dia, no último dia, uma separação perfeita, ordenada por Deus, entre o ímpio e o justo. Porque aqueles que não têm comunhão com Deus, mas comunhão com o pecado, não prevalecerão, não permanecerão na congregação dos justos, na congregação daqueles que têm comunhão com Deus. Aqueles que têm comunhão com o pecado, não prevalecerão, não permanecerão. Os perversos não habitarão na congregação dos justos, e isso se chama justiça. E nós devemos nos alegrar com isso. Alegrar com o fato de saber que Deus há de purificar a sua igreja. Há de purificar num dia futuro. E o salmista termina, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Versículo 6. Talvez você pergunte, como assim? Ele conhece o caminho dos justos, mas não conhece dos ímpios? Quer dizer que Deus sabe uma coisa e outra não? Calma, não é assim. Conhecimento aqui vai muito além do simples fato de saber, não é algo cognitivo, mas significa uma relação íntima, uma relação profunda, a ponto de significar que aqueles que Deus amou, aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus separou no seu amor eterno, Ele os escolheu para serem seus. Deus conhece o caminho dos justos porque está tudo predestinado na vida deles e Deus fez isso com muito amor. A ideia aqui é de que Deus cuida, protege, porque foi Ele que escolheu, Ele conhece o caminho dos justos. E aí você se pergunta, tá, qual é o segredo do sucesso do justo? Está aqui o segredo do sucesso do justo. O justo, o piedoso é sucedido, não por causa da sua piedade, não por causa do seu comportamento, mas pelo fato de que Deus conhece o caminho dos justos. E em contraste disso, o salmista fala, o ímpio perecerá, o ímpio vai ser destruído. Aqui nós temos uma promessa, a promessa do reino de Deus para aqueles que são membros desse reino. Os justos, eles serão vindicados por Deus que o ama, que o conhece, para fazer parte da sua congregação. Os ímpios não vai ser assim. Os ímpios serão destruídos, porque eles nunca tiveram interesse em ter comunhão com Deus. Eles nunca amaram a palavra de Deus. Na verdade, eles sempre tiveram pavor da lei de Deus, sempre buscaram negar a lei do Senhor. Usaram a sua inteligência, usaram a sua força para isso, justamente porque eles têm pavor da lei, porque a lei acusa eles, e eles não correm para Jesus Cristo. Esses ímpios, essas pessoas que se iludem achando que são felizes porque vivem em seus próprios caminhos, a Bíblia diz, eles serão destruídos, eles perecerão. Será que vale a pena rejeitar a palavra de Deus? Por mais que os ímpios nessa terra pareçam prosperar e serem felizes, lembre-se do destino deles. Lembre-se, eles estão iludidos. Os homens deste mundo aplaudem uns aos outros. Os homens deste mundo desfilam nos seus carros alegóricos, desfilam com suas vestes de arrogância, de orgulho próprio, de alta confiança. Eles dançam no ritmo do seu coração. Mas no final, o fim do seu curso é a destruição eterna. Aparentemente eles são felizes, mas olhando para o destino do justo e do ímpio, nós podemos ver de quem é de fato feliz. O caminho dos ímpios leva à perdição, porque eles nunca tiveram interesse em Deus. No máximo, eles puderam em algum momento na vida se interessar pelo que Deus poderia fazer por eles. Um carro, uma casa, algo assim material. Mas os justos têm nesta terra comunhão com Deus e continuarão a ter comunhão com Deus por toda a eternidade. Bem-aventurados são essas pessoas. Felizes são os que se aconselham
e os que têm comunhão com Deus. Mas lamentável é o destino dos que não fazem isso. Meus irmãos, este salmo nos chama a negar nós mesmos. O Senhor conhece o caminho daquele que só Ele escolheu, mas aquele que anda segundo os seus próprios caminhos perecerão. Precisamos constantemente negar nós mesmos. Deus tem sido bom conosco. Ele nos chamou para crer em Jesus Cristo, para obedecer à sua lei. E nós devemos buscar uma vida de obediência. Se você quer ser desobediente, seja desobediente ao seu coração, mas não à palavra de Deus. A nossa alegria deve ser morrer todo dia para nós mesmos e viver diariamente para Deus. Os que morrem para si todos os dias viverão eternamente com o Senhor por causa de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com quem nós temos nos aconselhado. Você está com problema no casamento? Está com problema em amizade? Está com problema em casa? A quem você tem buscado conselhos? Será que você tem lido a palavra de Deus? Existem muitos crentes, irmãos da igreja, pastores, presbíteros, que você pode chegar até eles e dizer: pastor, presbítero, meu amigo, eu estou com um problema, o que é que o senhor me aconselha a fazer? Não vá buscar os ímpios, busque os justos, busque aqueles que amam a palavra de Deus. A partir do momento que você dá ouvido às pessoas que não temem a Deus, aos poucos o teu estilo de vida vai se assemelhando ao estilo de vida deles. Não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. E quando você menos esperar, você vai estar lá, sentado, de pernas para o ar, relaxado, na roda dos escarnecedores, zombando da palavra de Deus, ridicularizando aqueles que amam a palavra de Deus. Cuidado com os ímpios, cuidado com quem você tem se aconselhado. Valorize a palavra de Deus. Nós vimos que o justo valoriza a palavra de Deus ao meditar nela dia e noite. É assim que o justo demonstra o amor por ela. E nós, temos meditado na palavra de Deus? Com que frequência nossa mente se volta para alguma passagem da Bíblia? Com que frequência nós ruminamos, mastigamos, nos alimentamos, meditamos em um versículo, em uma passagem bíblica? Às vezes a gente nem lembra do que foi pregado domingo passado. Qual vai ser o teu alimento durante a semana, então? Nós precisamos meditar na palavra de Deus, dia e noite. Nós precisamos valorizar a palavra do Senhor. Ímpios, este salmo traz uma mensagem para você. Seu caminho é de morte e de destruição. Por mais que você pense que é feliz por trilhar os seus próprios caminhos, você não é. A sua felicidade não se compara com a destruição que está por vir. Busque a Cristo, arrependa-se dos seus pecados. E justos, o Salmo aqui nos diz que os seus sofrimentos nessa terra não se comparam com a alegria futura. Eu sei que as suas lutas contra o pecado são difíceis, mas Deus tem te ajudado. Deus colocou em ti o Espírito Santo. Mantenha-se firme. Continue buscando uma vida santa. Fique firme no Senhor, porque em Deus nada é em vão. O seu sofrimento nesta terra é incomparável com a glória que há nos céus. E é por isso que você, apesar de estar sofrendo, lutando contra os teus pecados, você não é uma pessoa triste, mas bem-aventurada, feliz. Talvez os outros olhem e pensem: não, você é uma pessoa triste. Não, nós somos pessoas felizes. Nós somos verdadeiramente felizes. Meus irmãos, o nome completo daquele naturalista, daquele cientista que a revista Ultimato menciona, é Charles Darwin. Charles Darwin, muito conhecido. E o nome completo do médico missionário é Robert Calley. O primeiro, ele é mais conhecido por causa da sua teoria da evolução. O segundo
é mais conhecido por causa da sua evangelização. Um refutava a palavra de Deus, o outro amava e levava outros a amarem a palavra de Deus. Dois homens, dois estilos de vida, e aqui o Salmo nos revela dois destinos diferentes. Um leva a vida e bem-aventurança, o outro, sem Deus e a sua palavra, é uma rua sem saída, levando senão a morte. Ninguém pode ler seriamente este salmo e não pensar como tem sido a sua vida, e não pensar no destino da sua vida. Meus irmãos, nós precisamos refletir sobre isso. Se haveremos de ir para o céu de Deus, nós teremos que ir pelo caminho. E esse caminho é tão somente Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. E aqui, meus irmãos, eu concluo esse sermão com o último versículo de um salmo. Salmo de número 2. Bem-aventurado, felizes são aqueles que se refugiam em Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque Tu conheces o nosso caminho. Obrigado porque o Senhor nos dá a verdadeira felicidade, Senhor, que está personificada na pessoa de Jesus Cristo, Senhor. A felicidade dos que amam a Deus. Senhor, louvado seja o Teu nome por esta palavra. Que o Senhor nos fortaleça sempre no caminho bom. Que fujamos dos ímpios, dos seus conselhos, e amemos e nos agarremos à Tua palavra, porque só nela há felicidade. Nos sustenta neste caminho, Senhor, e aqueles que ainda não consideram a Ti como o detentor da verdadeira alegria, que o Senhor possa abrir os olhos deles, quebrantar os seus corações. Em nome de Jesus. Amém.